Livro A Doutrina Secreta, Volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Veremos agora os apêndices do livro sobre ciência oculta e moderna. Segue agora um trecho. O saber deste mundo inferior, dize tu, amigo, é falso ou verdadeiro? Falso? Que mortal o desejaria conhecer? Verdadeiro. Que mortal jamais o conheceu? Continuação da narrativa. Apêndice da primeira seção. Título: Razões para este apêndice. Muitas das doutrinas contidas nas 7 estâncias que acabamos de mencionar e nos respectivos comentários foram estudadas por alguns teósofos ocidentais e submetidas ao seu exame crítico, julgando eles que certos ensinamentos ocultistas se apresentavam deficientes, se considerados do ponto de vista geral da cultura científica moderna. Sua aceitação parece que tropeça com dificuldades insuperáveis, exigindo um novo exame em face da crítica científica. Alguns amigos quase chegaram a lamentar a necessidade de pôr em dúvida tão frequentemente as afirmações da ciência moderna. Pareceu-lhes, e aqui me limito a repetir seus argumentos, que ir de encontro aos ensinamentos dos mais eminentes representantes da ciência seria, aos olhos do mundo ocidental, correr ao encontro de uma derrota prematura. Convém, pois, definir, de uma vez por todas, a atitude que a autora, neste ponto em desacordo com os seus amigos, pretende defender. Enquanto a ciência permanecer o que é, a saber, o senso comum organizado, segundo a definição do professor Huxley, enquanto suas deduções estiverem baseadas em premissas exatas e suas generalizações assentarem sobre uma base puramente indutiva, todos os teósofos e ocultistas acolherão com o respeito e a admiração devida sua contribuição no domínio da lei cosmológica. Não pode haver conflito possível entre os ensinamentos da ciência oculta e os da chamada ciência exata, sempre que as conclusões desta última estejam alicerçadas em fatos irrecusáveis. Só quando os seus mais ardentes defensores, ultrapassando os limites dos fenômenos observados no objetivo de penetrar os arcanos do ser, pretendem arrebatar ao espírito a formação do cosmos e de suas forças vivas, tudo atribuindo à matéria cega, é que os ocultistas reclamam o direito de discutir e analisar suas teorias. A ciência não pode, em razão da própria natureza das coisas, desvendar o mistério do universo que nos rodeia, pois é verdade colecionar, classificar, generalizar os fenômenos. Mas os ocultistas, fundando seu raciocínio em princípios metafísicos admitidos, declara que o explorador audaz, que deseje sondar os mais recônditos segredos da natureza, deve transpor os estreitos limites dos sentidos e transferir sua consciência à região dos números e às esferas das causas primeiras. Para consegui-lo, cumpre-lhe desenvolver faculdades que, salvo alguns casos raros e excepcionais, se acham completamente adormecidas na constituição dos ramos de nossa atual quinta raça raiz.
na Europa e na América. De outro modo, não lhe será possível reunir os fatos que são necessários para fundamentar suas especulações. Não é isso evidente, segundo os princípios da lógica indutiva e da metafísica? Por outra parte, faça o que fizer a autora, não poderá jamais satisfazer ao mesmo tempo a verdade e a ciência. Oferecer ao leitor uma versão sistemática e ininterrupta das instâncias arcaicas é coisa impossível. Mister se faz omitir 43 versículos ou eslocas que se encontram entre a 7ª, já publicada, e a 51ª, pela qual se inicia a matéria dos volumes 3 e 4, embora neste as instâncias sejam numeradas a partir de 1, seguindo-se a série para facilitar a leitura e as referências. Só o aparecimento do homem sobre a Terra ocupa um número igual de instâncias, que descrevem minuciosamente sua evolução primordial desde os Dayankorans humanos, o estado do globo naquele tempo, etc., etc. Um grande número de nossos referentes a substâncias químicas e outros compostos, que agora já não se combinam entre si, sendo assim desconhecidas dos últimos descendentes de nossa quinta raça, ocupam um espaço considerável. Como sejam de todo intraduzíveis e ficariam deste modo inexplicáveis, resolvemos omiti-los, justamente com os trechos que não podemos tornar públicos. A despeito disso, o pouco que oferecemos será bastante para irritar aqueles partidários e defensores da ciência materialista dogmática que o lerem. Diante da crítica suscitada, propomos-nos, antes de passar às instâncias seguintes, defender as que já foram publicadas, que não se acham em perfeita consonância ou harmonia com a ciência moderna. Todos o sabemos. Mas, ainda quando se ajustassem às ideias da cultura moderna, tanto quanto uma conferência de Sr. William Thomson, ainda assim não seriam menos rejeitadas, pois elas ensinam a crença em poderes e em entidades espirituais conscientes, em forças terrestres semi-inteligentes e em forças altamente intelectuais de outros planos. Observação número 1. Sendo naturalmente o seu intelecto de uma natureza inteiramente diferente da que podemos conceber na Terra. Continuação da narrativa. Assim, como em seres que vivem ao redor de nós, em esferas que nem o telescópio nem o microscópio seriam capazes de revelar. Daí a necessidade de examinarmos as crenças da ciência materialista, de compararmos suas opiniões acerca dos elementos com as dos antigos e de analisarmos as forças físicas em seu conceito moderno antes de podermos apontar os erros em que a mesma ciência labora. Diremos algumas palavras sobre a constituição do Sol e dos planetas, e sobre as características ocultas dos chamados devas e gênios, que a ciência atualmente denomina forças e modos de movimento. E veremos se a crença esotérica é ou não defensável. Sejam quais forem os esforços despendidos para afirmar o contrário, um espírito livre de preconceitos há de perceber que no agente material ou imaterial de Newton, observação número 2, veja-se
a sua terceira carta a Bentley. Continuação da narrativa. No agente que produz a gravidade e em seu Deus pessoal ativo, há precisamente tanto dos devas e gênios metafísicos, quanto no Angelus Rector de Kepler, que dirige cada um dos planetas, e nas espécies immateriata, pela qual os corpos celestes eram levados em seu curso segundo aquele astrônomo. Nos volumes 3 e 4, teremos que nos defrontar abertamente com os assuntos perigosos. Teremos que enfrentar corajosamente a ciência e declarar a face do saber materialista, do idealismo, do ilo-idealismo, do positivismo e da psicologia moderna, que o verdadeiro ocultista crê nos senhores de luz e crê em um sol que, longe de ser apenas uma lâmpada do dia, a mover-se de acordo com a lei física, e longe de ser tão só um daqueles sóis que, segundo Richter, são os iliantos de uma luz superior, é como milhões de outros sóis, a morada ou veículo de um deus e de uma legião de deuses. Nesse debate, a parte pior tocará, por certo, aos ocultistas. Serão considerados ignorantes prima facie questionis, e o alvo de mais de um dos habituais epítetos que o público, em seu julgamento superficial, desconhecendo as grandes verdades fundamentais da natureza, prodigaliza aos que são acusados de acreditar em superstições medievais. Seja submetendo-se de antemão a todas as críticas, a fim de poder continuar a sua obra, os ocultistas não vindicam senão o privilégio de demonstrar que existe tão pouco acordo entre os físicos no tocante às suas especulações, como o há entre estas e os ensinamentos do ocultismo. O Sol é matéria, e o Sol é espírito. Nossos antepassados pagãos, como seus sucessores modernos, os Parsis, eram e são bastante sábios em sua geração para ver nele o símbolo da divindade e ao mesmo tempo sentir inteiramente oculto sob o símbolo físico o Deus radiante da luz espiritual e terrestre. Tal crença só pode ser taxada de superstição pelo materialismo extremado, que nega a divindade, o espírito e a alma, e não admite que possa haver inteligência fora da mente humana. Mas, se o exagero da superstição, que tem origem no eclesiasticismo, segundo a expressão de Laurence Oliphant, faz do homem um tolo, um cepticismo demasiado o converte em louco. Nós preferimos ser acusados de insensatez por acreditarmos demais, a incorrer na pecha de loucura por tudo negamos, como sucede com o materialismo e o ilo-idealismo. Os ocultistas acham-se, portanto, devidamente preparados para receber o que lhes reserva o materialismo e arrotar os percalços da crítica hostil que a autora desta obra vai sofrer, não por havê-la escrito, mas por acreditar no que aqui expõe. Devemos, assim, antecipar e apresentar as descobertas, as hipóteses e as objeções inevitáveis, em que se apoiarão os críticos científicos. Devemos também mostrar até que ponto as doutrinas ocultistas se afastam da ciência odieterna, e se as teorias antigas
ou as modernas, são lógicas e filosoficamente corretas. A unidade e as relações mútuas de todas as partes do cosmos já eram conhecidas dos antigos antes de se tornarem evidentes aos olhos dos astrônomos e filósofos modernos. E ainda que as partes externas e visíveis do universo, bem como suas mútuas relações, não possam ser explicadas pela ciência física em outros termos que os usados pelos partidários da teoria mecânica do universo, não se conclua daí que o materialista, que nega a existência da alma do cosmos, matéria da filosofia metafísica, tenha direito a invadir esse domínio metafísico. Que a ciência física se esforce por usurpá-lo e efetivamente o faça. É apenas uma prova a mais de que a força prevalece sobre o direito, mas não justifica a intrusão. Outra boa razão para este apêndice é a seguinte: já que só determinada parte dos ensinamentos secretos pode ser dada a público na época atual, as doutrinas jamais seriam compreendidas, inclusive pelos próprios teósofos, se fossem apresentadas sob explicações ou comentários. Importa, assim, que sejam postas em confronto com as teorias da ciência moderna. Os axiomas arcaicos devem ser colocados em paralelo com as hipóteses modernas e a comparação do respectivo mérito deixada à inteligência e argúcia do leitor. No que concerne à questão dos 7 governadores, como Hermes chama os 7 construtores, os espíritos que dirigem as operações da natureza e cujos átomos animados são em seu próprio mundo as sombras de seus primários nos reinos astrais, esta obra terá contra si, naturalmente, todos os materialistas, assim como os homens de ciência. Todavia, essa oposição será apenas, e quando muito temporária. Tudo aquilo que se foge ao estalão habitual sempre foi objeto de zombaria, e as ideias não populares sempre foram rejeitadas de início para depois acabarem sendo aceitas. O materialismo e o ceticismo são males que hão de substituir no mundo enquanto o homem não deixar a sua grosseira forma atual para revestir a que tinha durante a primeira e a segunda raças desta ronda. A menos que o ceticismo e a nossa ignorância natural de hoje sejam equilibrados pela intuição e por uma espiritualidade natural, todo ser angustiado por sentimentos desta ordem não enxergará em si mesmo senão um aglomerado de carne, ossos e músculos, com um compartimento vazio no interior, que serve para armazenar os seus sentimentos e sensações. O Sr. Humphrey Davy foi um grande sábio, tão profundamente versado em física como qualquer teórico de nossos dias, e, no entanto, abominava o materialismo. Disse ele, segue o trecho: eu ouvia com tristeza nas salas de dissecação a teoria do filósofo sobre a secreção gradual da matéria. E como chega a ser dotada de irritabilidade que se converte em sensibilidade, desenvolvendo os órgãos necessários por meio de forças que lhes são inerentes e finalmente dando origem à existência intelectual. Fim do trecho. Contudo, não são os filósofos os mais passíveis de censura por falarem daquilo que eles só podem ver com os seus sentidos físicos e julgar segundo as evidências destes.
consideramos muito mais ilógicos os astrônomos e físicos em suas opiniões materialistas do que os próprios filósofos, conforme será demonstrado. A luz etérea, primeira das coisas, quintessência pura de Newton, para os materialistas não é mais do que um fator principal de alegria, a luz de todos os seres materiais, aquele que é o primeiro, ou melhor. Observação número 3, registrado por Francis Bacon no livro Ensaio sobre a Verdade. Continuação da narrativa. É precisamente o contrário. A luz do espírito é o eterno sabbat do místico e do ocultista, e eles pouco se preocupam com as dos sentidos. O alegórico fiat lux significa esotericamente interpretado que os filhos da luz sejam, isto é, os númenos de todos os fenômenos. Os católicos romanos dão a interpretação correta quando dizem que as palavras se referem aos anjos, mas erram quando lhes atribuem o sentido de poderes criados por um Deus antropomórfico, que personificam no Jeová um trovão e da pena eterna. Tais seres são os filhos da luz, porque emanam e se originam daquele oceano infinito de luz, de que um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria, na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros, à medida que desce na manifestação. Assim sendo, a matéria, embora não seja, em certo sentido, outra coisa, senão o sentido ilusório dessa luz, cujos raios são as forças criadoras, encerra em si mesma, não obstante a presença total de sua alma, daquele princípio que ninguém, nem sequer os filhos da luz, surgidos de sua obscuridade absoluta, conhecerá jamais. A ideia foi expressa por Milton em termos onde a beleza da forma se casa com a verdade do conceito, quando saúda a luz santa, que é o Filho primogênito do céu ou o coeterno raio do eterno. Deus, se é luz, em luz inacessível, vive desde toda a eternidade, vive também em ti, emanação, radiosa da essência pura incriada. Observação número 5, registrado em O Paraíso Perdido, no canto 3º. Fim do apêndice da primeira sessão.